www.jornalismonaep.com.br/Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. Papo Entre Linhas. O seu happy hour do esporte. Com André Coutinho. Boa noite, muito boa noite a todos que estão na escuta da Rádio Unaerp. Quanto tempo, né? Estava com saudades de falar neste microfone, neste lugar tão maravilhoso que está diferente, né? Para quem não sabe, nas 2 últimas semanas não tivemos nosso querido Papo Entre Linhas, porque a rádio estava passando por uma pintura. E ficou muito bonita, diga-se de passagem. Ficou bem legal mesmo. Né, Tiagão? Ficou lindo. Maravilhoso. É que aqui o estúdio não mudou. Mudou só o restante mesmo, né? Pra quem nunca veio aqui, antigamente era uma paredona branca, o chão escuro. Agora tá uma cor creme, rosa bebê. Ficou bonitinho, vai. E hoje, um dia após as finais dos estaduais pelo Brasil, temos muito assunto para ser tratado aqui no Papo Entre Linhas. Mas vamos começar com outros esportes. Eu vou trazer aqui rapidamente os destaques. Ó, a gente tem destaque da NBA, tem NBB chegando ao seu ápice, tem também a Fórmula 1, né? A vitória, mais uma vitória de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton batendo recorde negativo e também o vôlei Ribeirão que perdeu no primeiro jogo da semifinal. É 30 segundos, daqui a pouco a gente volta. Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. É isso aí, estamos de volta com o programa Papo Entre Linhas nessa segunda-feira maravilhosa, não é mesmo? Um dia após as finais dos estaduais do Brasil. Tem gente muito feliz aqui na rádio hoje. O pessoal veio até com a camisa do Corinthians, né? Campeão paulista depois de uma batalha contra o Palmeiras. Eu também estou muito feliz, afinal o Guarani foi campeão do Paulistão da Série A2, venceu o Oeste no sábado 4-0 e eu fiquei muito feliz com isso. Mas, Tiagão, nosso grande técnico aqui da Rádio Unaerp, nós vamos começar com outro esporte, um que a gente usa uma bola laranja e joga ela na cesta. Basquete. É isso aí, então vamos começar falando do NBB, uma notícia boa, principalmente pro pessoal lá do Rio de Janeiro, o torcedor do Botafogo. O time foi eliminado do Novo Basquete Brasil na última semana, nas oitavas de final dos playoffs ali, as oitavas de final do NBB, né, perdeu pro Caxias. Só que era apenas a estreia do time na maior competição do basquete brasileiro e o pessoal ficou muito feliz com o objetivo alcançado. Então, por isso, nos próximos dias, o Alvinegro irá reunir a diretoria e a comissão técnica para debater a temporada que passou e já projetar a próxima. Ou seja, vai continuar o trabalho, o Botafogo vai continuar com o time de basquete.
algo que tem dado certo aí nos últimos 2 anos pro clube, né? Clube Botafogo e Futebol e Regatas, também tem basquete. E o pessoal ficou muito feliz mesmo, atingiram o objetivo inicial, que era chegar nos playoffs, e por isso vão manter. É uma ótima notícia, aumenta o nível, melhora o nível do basquete brasileiro, e é claro, um time muito tradicional no futebol, que com certeza traz muitas coisas boas para o basquete também, inclusive com seus clássicos contra o Vasco e contra o Flamengo. O investimento nesse primeiro ano foi tímido, mas a tendência política e técnica é que o clube siga na competição, ampliando a folha salarial e a estrutura para o NBB 11. Nesse debut, né, que a gente fala, que é a estreia, o Botafogo conseguiu cumprir o planejamento de avançar aos playoffs. Porém, o aproveitamento da temporada regular foi ruim, apenas 7 vitórias em 28 jogos. A equipe teve 35% de aproveitamento e foi o pior 12º colocado na história do Novo Basquete Brasil. Na reunião, vice-presidentes e diretores colocarão na mesa o desempenho do elenco e da comissão técnica e definirão alvos para renovações e saídas. O técnico Márcio Andrade não tem a sequência de trabalho garantida. Ainda falando do NBB, o MVP da temporada regular do NBB 10 já está em votação, né? E quem decide é a própria torcida. São 7 candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada regular. Marquinhos do Flamengo, Holloway do Pinheiros, Cauê Borges do Caxias do Sul, Hetzheimer do Bauru, Chamel do Mogi, Léo Mendel do Franca, Derek Ramos do Paulistano. Para votar, basta entrar no site do Globo Esporte e clicar na foto do seu favorito. Ainda no basquete, saindo do Brasil indo lá para os Estados Unidos, apontado pelo próprio LeBron James como novo príncipe na corte da NBA, o novato Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, vai seguindo o passo do Cleveland Cavaliers, do astro do Cleveland Cavaliers. Além do estilo de jogo até certo ponto parecido, o jovem alarmador também repete King James em alguns aspectos fora de quadra, como na entrevista que deu neste domingo, após vitória por 109-97 sobre o Dallas Mavericks. Assim como LeBron, que elegeu a si próprio o MVP da temporada dias atrás, e eu concordo com ele, Simmons não hesitou ao ser perguntado sobre quem deveria levar o prêmio de calouro do ano. Ele disse assim, quem eu escolheria para o novato do ano? Eu mesmo, com 100% de certeza. Acho que tenho tido uma temporada sólida. Se olharem os números vão entender. Pessoas que conhecem o jogo sabem. E eu concordo com ele também, o Ben Simmons para mim é o cara calouro dessa temporada. Em grande fase, ele vem comandando a grande arrancada do time da Filadélfia nesta reta final de temporada regular. 14 vitórias seguidas, igualando o recorde da franquia. E durante essa série invicta, Simmons tem média de triplo-duplo, com 14,7 pontos, 10,9 assistências e 10,1 rebotes por partida. A versatilidade vem sendo a marca do jovem australiano de 21 anos. Com perfil físico incomum para o armador, com 2,10 metros de altura, baixinho, né? Ben Simmons já acumula 12 triplo-duplos na temporada, segunda melhor marca de um calouro na história da NBA, atrás apenas de Oscar Robertson, que teve 26 em 61-62. Titular em 79 dos 80 jogos dos 76ers na temporada, Simmons tem média de 16 pontos por partida e lidera a classe de novatos em assistências, com 8,2 e rebotes, 8,1. Seu principal concorrente pelo prêmio de calouro do ano é o armador Donovan Mitchell, que também está fazendo uma temporada maravilhosa lá pelo Utah Jazz. O Donovan Mitchell tem aí, é o cestinha do Utah Jazz, 20,5 pontos por jogo, mas nos outros critérios tem desvantagem, né? Tem aí 3,7 assistências e 3,7 rebotes, muito menos do que o Ben Simmons, que para mim tem que ser eleito aí o melhor calouro da NBA. Boletim esportivo. A gente tem acompanhado aqui desde o começo do ano a saga do vôlei Ribeirão para chegar à Superliga A, né? Nas últimas 2 semanas não teve programa, então o pessoal que acompanha por aqui ficou bem desatualizado. O que acontece? Ribeirão terminou a primeira fase fase regular em primeiro lugar e com isso conseguiu
a decidir em casa todos os jogos mata-mata que tiver pela frente. Venceu o Uberlândia 2-0, o primeiro lá, o segundo aqui em Ribeirão, e se classificou para as semifinais. E agora está encarando Blumenau. O primeiro jogo foi no último sábado. Ribeirão começou melhor, venceu o primeiro set 28-26, após estar perdendo por 5 pontos, mas depois acabou tomando a virada e perdeu 25-23, 25-20, 25-23. Acabou perdendo a partida por 3-1 e com isso o Blumenau pode atrapalhar os planos da equipe aí. Agora o que acontece? São 2 jogos aqui para Ribeirão conseguir o tão sonhado objetivo de chegar à Superliga A. Quinta-feira é obrigação a vitória do Vôlei Ribeirão. Joga em casa, foi o melhor time da primeira fase e tem que vencer os 2 jogos. Não pode, de forma alguma, perder por 2-0 essa série. Tem que vencer o próximo jogo de qualquer maneira. E joga em casa, já tem os ingressos sendo trocados aí desde a semana passada, que é para a Cava do Bosque ficar lotado. Se Ribeirão vencer, o segundo jogo será no sábado, também na Cava do Bosque, e o mesmo ingresso é válido também para o jogo de sábado. Então é isso aí, o negócio é encher a cava, torcer por Ribeirão e quem sabe aí, se Ribeirão vencer os 2 jogos, chega na final da Superliga A, na Superliga B, perdão, e também chega à Superliga A. No outro jogo da semifinal, o Itapetininga foi até o Rio de Janeiro e venceu o Botafogo por 3-1. Joga 2 em casa agora para garantir a classificação à final e também a Superliga A. Automobilismo. E agora o automobilismo. Falar de Fórmula 1 que teve aí mais uma etapa, mais um GP no último final de semana. E numa repetição de um duelo tático entre Mercedes e Ferrari, como na Austrália, a equipe italiana se deu bem de novo. Sebastian Vettel venceu a segunda etapa da temporada 2018 no Bahrein. Mesmo com pneus macios de 38 voltas, sendo que a corrida teve 57, o alemão resistiu a um ataque de Valtteri Bottas, que completou em segundo, com 0 segundos 699 milésimos atrás. Lewis Hamilton foi o terceiro colocado, mesmo largando em nono. A tática esperada era de 2 pitstops para os carros de ponta, mas a Mercedes enganou a Ferrari e adotou uma estratégia de apenas uma troca para pneus médios para seus 2 pilotos. Enquanto a equipe italiana, pega de surpresa, abortou a estratégia inicial e mandou Sebastian Vettel permanecer na pista até o fim com pneus macios. Aos poucos, Bottas tirou a diferença para Vettel, que neutralizou um ataque na última volta para vencer em sua corrida de número 200 na Fórmula 1. E essa corrida marcou também um recorde negativo de Lewis Hamilton. O inglês não ficava tantas corridas sem vencer, 5 no total, desde 2016, quando passou em branco nas provas de Bélgica, Itália, Singapura, Malásia e Japão. No entanto, essa não é a maior sequência de provas sem vitórias do inglês desde 2014, quando começou a era híbrida e supremacia da Mercedes. Entre os GPs do México de 2015 e da Espanha de 2016, ficou 8 corridas sem subir ao ponto mais alto do pódio. Então aí o Hamilton está começando a coçar a cabeça, né? Será que esse ano é da Ferrari, é do Vettel? Só tiveram 2 corridas até o momento, tem tudo aí para virar ainda o Hamilton e conquistar mais um título. O mecânico da Ferrari, Francesco Cigarini, atropelado por Kimi Raikkonen durante o GP do Bahrein no último domingo, passa bem depois de cirurgia bem sucedida para corrigir as fraturas na tíbia e fíbula da perna esquerda. Cigarini postou uma foto nas redes sociais e fez sinal de positivo, disse estar bem. Para quem viu a cena, foi realmente tenso, né? O Raikkonen estava ali no box para encher o tanque, para trocar o pneu. De repente acendeu a luz verde e ele saiu, como é o procedimento normal. Só que essa luz foi acesa de maneira incorreta, porque ainda estava sem os pneus no carro e também o tanque a mangueira do tanque ainda estava no carro também. E tinha o tal do Francesco Cigarini que acabou sofrendo esse acidente triste aí. O carro passou por cima da perna dele, quebrou, foi bem chato mesmo, foi bem complicado, tenso para quem viu. Saiu de maca, foi de helicóptero pro hospital, mas que bom que ele passa bem. O Raikkonen teve que abandonar a prova depois disso. Agora são exatamente 9 horas e 14 minutos
A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco galera aí do Na Cara do Gol chega pra gente falar dessas finais dos estaduais, falar de Champions League também, tudo sobre o futebol. É daqui a pouquinho, gente, fiquem aí. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Nota Fiscal Paulista. Doe seus cupons para a Advirp. O que significa a retirada da trava de 7,5% para o cálculo dos créditos dos cupons válidos somente para as entidades? Sem a trava, um cupom poderá gerar até R$ 257, independente do valor da compra. Um cupom de R$ 10 poderá alcançar o teto, ou seja, pode gerar créditos de até R$ 257. Na antiga regra, com a trava, ele gerava no máximo 75 centavos de crédito. Se eu doar o meu cupom para uma entidade, também vou ganhar bilhetes para participar do sorteio para pessoas físicas? Sim. A doação de 50% dos recursos era destinada a apenas 4% das entidades. O novo modelo visa uma melhor distribuição desses recursos. A previsão de doações pode atingir a R$ 200 milhões ao ano. Como doar créditos da Nota Fiscal Paulista? Siga o passo a passo. Para se cadastrar, acesse o site da Nota Fiscal Paulista, nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre no sistema com seu login e senha. Acesse o campo Entidades na barra superior do site. Em seguida, Doação de cupons com CPF automática. Você pode escolher o período de doação: anual, semestral ou trimestral. Abaixo, você irá digitar o nome da entidade Advirp na segunda opção por razão social. Selecione a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e região e confirme sua doação automática. A entidade e a pessoa que doou a Nota Fiscal Paulista participam mensalmente do sorteio, podendo ser contempladas. Nota Fiscal Paulista. Você pede, muita gente ganha. Para mais informações, acesse o site www.advirp.com.br. Rádio Unaerp. Estamos de volta, 9 horas 18 minutos na Rádio Unaerp. E agora vamos falar do esporte bretão, o esporte favorito do brasileiro. Já está aqui o pessoal do Na Cara do Gol, hoje com um convidado especial, não é mesmo? Tiagão, solta a vinheta. Futebol. É isso aí, futebol. Vamos falar então dos estaduais, finais dos estaduais no último fim de semana. E Champions League também, por que não? Essa semana tem a definição das quartas de final. E aí, Guilherme, boa noite. Hoje eu queria dizer que eu tô um nojo hoje. Hoje eu estou insuportável, porque eu aguentei a semana inteira falando que o Corinthians ia perder. E estamos aí, né? 29 títulos não é pra qualquer um. Ah, não. Mas vamos falar agora, que jogo, hein? Que final de semana. Tivemos Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio. Vamos falar dos outros campeões, mas vamos falar ao que interessa. Corinthians 1, Palmeiras 0. Um jogo que divide opiniões, não é, Guilherme? Boa noite pra você também. Boa noite. Divide opiniões, né? Mas o Corinthians mereceu o título do Campeonato Paulista, mas na minha opinião, já começando a falar de arbitragem, foi pênalti em cima do Dudu no segundo tempo e teve aquela lambança do juiz de cancelar o pênalti depois e fez aquela reunião que levou muito tempo, tanto é que o jogo terminou com 55 minutos, né? Na opinião, 10 minutos de 10 acréscimo. minutos de acréscimo, né? Na opinião de vocês, na sua não foi pênalti, né? Mas não, vamos ser sinceros agora, vamos falar como profissionais. Foi a disputa, primeiro teve um toque na bola, depois teve o toque no Dudu. Você disse pra mim que foi um lance interpretativo, tanto poderia ter dado o pênalti, né, como sim, poderia ter retirado, que os dois estariam, entre aspas, certos. Se ele tivesse dado o pênalti, o Palmeiras tivesse feito o gol e tivesse sido campeão ontem, eu diria que era um lance interpretativo, e se não desse, eu também entenderia. Porque o Ralf toca na bola, realmente. Mas ao mesmo tempo que ele tocou na bola, ele toca no Dudu também, pega no tornozelo, na perna e derruba o jogador. Ele vem com muita força pra dividir aquela bola. Então eu achei que eu daria pênalti. Mas também entendo
quem acha que não foi, porque realmente ele tocou na bola, mas na minha opinião ele tocou no jogador também. Se fosse fora da área, o juiz teria dado falta. O que você acha, André? Pra mim não foi pênalti. O Ralf, igual você disse, pra mim toca na bola. E o Dudu, a gente conhece, a gente sabe como que é. Ele sentiu a carga e se deixou cair. Lógico, é igual o Guilherme falou, teve o contato, sim, do Ralf com o jogador, mas pra mim, como ele toca a bola primeiramente, não foi pênalti. Só que o que eu achei engraçado, né? O árbitro marcou com muita convicção, do tipo, foi, eu vi daqui. Aí o Dudu foi lá, botou a bola na marca do pênalti, foi lá, ele ia bater o pênalti, e logicamente o time do Corinthians foi reclamar, viram que talvez não tivesse sido, e foram reclamar com o árbitro. E nesse tempo aí que o quarto árbitro chegou lá pra avisar que pra ele não tinha sido pênalti. Foi um circo, né, na verdade. Achei muito... Começou a demorar demais pra bater, né? Sim. E a gente foi vendo que poderia voltar atrás e acabou voltando, né? Só que foi demorou um muito. circo muito grande. Eu achei totalmente errado tudo que aconteceu. Tipo, eu concordo com os palmeirenses que dizem, olha, ele já tinha marcado, não tem porquê... Tudo bem, pode voltar atrás desde que não bata o pênalti. Antes, se botar a bola lá pra bater... Mas aí vira mais, uma confusão muito grande, né? Vira uma polêmica. Tudo que aconteceu, quarto árbitro, quinto árbitro, que é reserva, que nem deveria estar lá no campo dando opinião, aí foi errado, cara. Eu discordo da maioria dos comentaristas de arbitragem aí, que falaram que foi... Eu achei correto voltar atrás, porque pra mim não foi pênalti, mas da maneira que foi feito eu achei bem absurdo, de verdade. Felipe Santana, você que é nosso convidado especial pra hoje, qual foi a sua análise desse lance? Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui debatendo sobre esse jogo, debatendo sobre o futebol desse final de semana. Na minha opinião, não foi nem... A gente não deveria nem estar comentando se foi ou não foi pênalti, mas principalmente o que se tornou aquela decisão do juiz, né? Porque, sendo pênalti ou não, vamos supor, o juiz ele deu o pênalti na hora. Todo árbitro, todo juiz tem o direito de voltar atrás. Isso não é erro nenhum. Se ele viu que não deveria ter sido marcado o pênalti, realmente, se ele viu que ele tá errado, ele tem a chance de voltar atrás. Mas o que mais me impressionou foi a forma com que ele conduziu todo aquele lance, sabe? Um jogo que eu adoro, cara, sempre que eu vou querer questionar a arbitragem, é aquele árbitro do jogo Paris Saint-Germain e Real Madrid, que falam que ele é o considerado o melhor árbitro do mundo, aquele lance que o Verratti foi expulso. Essa que é a grande diferença do árbitro aqui do Brasil para os árbitros, não vou generalizar o árbitro aqui do Brasil para os árbitros lá da Europa, mas assim, a grande diferença de um árbitro que não sabe se impor, não sabe se impor em certos momentos. Ele não teve pulso. Sim, ele não teve pulso nenhum. Se ele chega, marca o pênalti, tudo bem, viu que conversou, tem o direito de conversar com os auxiliares. Aqui no Brasil é sempre aquele tumulto, né? Chegam seis jogadores ali do lado, fazem toda aquela pressão que pareceu que interferiu. Pareceu que essa imposição dos jogadores do Corinthians interferiu de uma certa maneira no resultado do árbitro. E nem só isso, né? Porque juntou o banco de reservas. Nossa, virou toda aquela zona no meio do campo. E ele foi tão mal porque era escanteio. Se ele não desse pênalti, seria escanteio. E antes de ele dar o escanteio em definitivo, ele deu bola ao chão primeiro. Ele não sabia o que ele fazia. Ele foi dar bola ao chão, aí na hora eu falei, mas caiu na pressão do jogo. Você vê como ele tava meio atordoado com tudo. Ele deu bola ao chão, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Teria o escanteio. Aí depois ele deu o escanteio. E a demora, né? É chato essa demora. Um exemplo que eu sempre gosto de citar desse jogo lá do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, não sei se vocês se lembram, mas o Verratti, ele foi reclamar de uma falta, ele chegou já peitando o árbitro. O árbitro já chegou e sacou o cartão vermelho. Tem que dar. Se os árbitros fizessem isso em todo jogo teria um jogador expulso, e isso teria uma disciplina para esses jogadores. Tem jogo, o Cleison não jogou esse jogo, mas ele adora fazer isso. Sabe um jogador que é assim? Ele chega a ficar batendo boca com o juiz, fica ignorando o juiz. Que falta de respeito que é essa? Um jogador que é assim, que eu acho que eu comentei até com você, o Felipe Melo. Nossa, o Felipe Melo, ele apita o jogo inteiro. Se eu fosse árbitro, na hora de cumprimentar o Felipe Melo, eu ia falar assim, a primeira reclamação que você vier, eu já vou te dar cartão amarelo.
Porque se você dá na primeira, com 1 minuto de jogo, o cara já vem reclamar, você já dá o cartão amarelo, o cara não vai falar nada. No jogo Palmeiras e Santos, que teve aquele segundo gol do Santos no segundo jogo, que ele já chegou, saiu correndo no atrás do... saiu correndo atrás do bandeirinha. Isso atrapalha o árbitro. Mas isso acontece aqui no Brasil, muito aqui no Brasil. Na Europa acontece, mas com uma frequência muito menor. O jogador já chega com a mão pra trás, assim, no juiz, e vem uma roda e todo mundo xingando, falando. O juiz, ele vai ficando nervoso, porque o cara é um ser humano também. O cara vai ficando nervoso, aí junta o banco de reserva. O Roger, treinador do Palmeiras, ele chegou a invadir o campo. Ele tava dentro do campo. Ele tava dentro do campo lá, reservas também. Eles não estavam deixando. Teve que entrar a polícia. Sim, virou uma bagunça. O juiz conversar com o auxiliar. Exatamente. Eles chegavam em 8, chegavam em 9, não deixavam ninguém conversar. Que o auxiliar tinha uma opinião diferente. Lógico, e isso vira uma bagunça, né? Os caras ali em cima, o juiz vai ficando nervoso, com medo de estar fazendo a coisa errada mesmo. Um dos argumentos que muitos comentaristas, muita gente é contra o árbitro de vídeo, é que o árbitro de vídeo ele retarda o jogo, que ele atrasa o jogo em certos momentos, mas deu um exemplo muito claro, foi o jogo de ontem. O jogo de ontem foram, se não me engano, 8 ou 9 minutos de parados. Porque o VAR seria 2 minutos no máximo. Não, e o árbitro de vídeo, o legal do árbitro de vídeo é que, por exemplo, uma mão na bola, ou uma bola que entrou, não entrou, se o árbitro de vídeo resolve esse lance, até o time que perdeu esse gol, né, em tese, ele sabe que o juiz não errou. Então, por mais que o cara reclame, porque não vai ser validado o gol, ele no fundo ele vai entender, porque realmente foi comprovado ali que o lance que não valeu. E esse tipo de coisa, aí já vem aquela coisa, teve interferência externa, que na minha opinião, eu acredito que possa ter sido, porque a visão do quarto árbitro, que dizem que falou pro juiz que não foi pênalti, era muito pior que a do próprio juiz, né? Ele tava no meio do campo também, ali, então... também deu E aí você dá margem pra poder discutir se teve interferência externa. Aí já tem gente que vem falar que a Globo falou, que isso, e aí que o repórter falou. Sim, e aí a gente dá brecha pra esse tipo de coisa, entendeu? Porque a gente não sabe o que aconteceu, e na minha opinião teve interferência externa, não sei de quem, mas teve. Alguém avisou o quarto árbitro que não foi pênalti, que precisava mudar aquilo ali, porque de repente o cara foi tão convicto, né, de marcar o pênalti, depois foi tão convicto em desmarcar o pênalti, então a não utilização do árbitro de vídeo deixa todas essas hipóteses no ar. Exato. Né? Então, só pra lembrar, o Corinthians votou contra o VAR no Brasileirão. Então, se esse lance acontece no Brasileirão e o Corinthians vai lá, não sei o quê. É engraçado, né? Porque os clubes, eles votam sempre contra, né? Aí acontece lance polêmico e aí todo mundo vem reclamar, precisa ter, mas quando foi pra votar, ninguém vota a favor. Né? Acho que independentemente do motivo do Corinthians, o Sanches falou, não tinha... É muito dinheiro. Aspecto técnico, não tinha muito dinheiro, mas independente do negócio, votou contra. Votou contra, então, e você não pode reclamar. Não pode falar nada, essa é a minha opinião. No final do jogo, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, ele não deixou ninguém dar entrevista, porém ele foi até os repórteres e falou, desmereceu o Paulistão, foi o Paulistinha, tá certo, tava de cabeça quente. Mas foi ridículo. Tá manchado, foi jogado no lixo, tudo bem. Agora, eu gostaria de perguntar pra vocês a situação inversa. Se o Palmeiras bate o pênalti, faz o gol, depois nos replays, que obviamente aparece depois, mostrasse que o Ralf acertou a bola, a reação seria a mesma? O campeonato estaria manchado? O Andrés chegaria e falar que jogaram o campeonato no lixo? Não, com certeza ia ser da mesma forma. Eles iam falar que não foi pênalti. Mas assim, o que é mais alguém a gente ia falar que o campeonato foi manchado. O ponto principal da crítica não é nem que o árbitro errou ou acertou. Né? Não foi realmente foi o jeito pênalti. Que ele conduziu a situação, né? Ao meu ver, ao ver da maioria das pessoas que viram, não acharam pênalti. Mas assim, a maneira que ele contornou a situação, sim, assim, que poderia ter sido muito mais rápido, muito mais simples, né? Sim. Pra poder evitar... Tirou a credibilidade de um árbitro que tá apitando a final de um Paulista, um Palmeiras e Corinthians. E tava vindo bem até. E no meio disso tudo também, os reservas do Corinthians, quando o pênalti foi desmarcado, eles viraram pra torcida do Palmeiras e foram provocar. E aí a maioria da torcida do Palmeiras tava ali atrás do banco, começou a jogar coisa, copo, garrafa... Tinha até abelha, vocês ficaram sabendo? Tinha abelha no aí reserva. Acabou virando um circo, né? Tudo. E falando da entrevista do Gagliotti, na minha opinião, ridículo. Ele falar... E agora tá tendo a premiação, né? Dos melhores do campeonato. Palmeiras, o Palmeiras, né? Inclusive que tem 8 jogadores na seleção, né? Que são o Jailson, o Marcos Rocha, o Antônio Carlos, o Vitor Luiz, o Felipe Melo, o Lucas Lima, o Dudu Borja, além do Roger Machado como treinador.
E nenhum deles está nessa premiação por ordem do Maurício Gagliotti. Agora, eu acho foi ridícula a entrevista dele, eu entendo que tava de cabeça quente, mas ele como presidente, ele tem que ser o primeiro a ter uma cabeça mais fria, ele não pode agir como um torcedor. Um torcedor pode falar que o Paulista não vale, que é isso, aquilo, mas o cara que é presidente do clube, o cara que é gestor do clube, ele não pode chegar e dar um... E as atitudes dele diziam o contrário. Palmeiras poupou jogadores na Libertadores para jogar Corinthians. Exato. Aumentou o preço do ingresso na final, lotou na final, teve toda uma preparação. Não, e realmente, se o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista e não ganha mais nada no ano, fracassa na Libertadores, não se classifica no Brasileiro para Libertadores do ano que vem, vai ser o ano do Palmeiras vai ter sido ruim, porque ganhou só o Paulista. Exatamente. Mas se você chega na final do Campeonato Paulista, todo mundo quer ganhar. Ainda mais contra o Corinthians. O peso do Paulista é muito menor do que todos os campeonatos que o Palmeiras vai disputar no ano. Mas ao mesmo tempo, vale sim. Nesse momento, vale. Pergunta pra qualquer torcedor do Palmeiras se ele não tá chateado de ter perdido pro maior rival em casa. Lógico que tá. Teve um amigo meu. Não adianta falar esse tipo de coisa. Teve um amigo meu que quase me bateu. ficou chateado. Não, é lógico. E qualquer torcedor fica. Como o torcedor do São Paulo ficou chateado de ter perdido a semi ou do Santos, é a mesma coisa. Ó, apesar do lance do pênalti, o Palmeiras não foi tão superior assim ao Corinthians na partida. Não, o jogo foi demonstrou tanta chances claras de gols. A maioria das bolas foram pra fora. Teve aquela com o William. Teve um gol que logo no primeiro tempo que o William tava impedido. Tava impedido de cabeça. Mas fora isso, eu não me lembro de uma situação tão perigosa assim. Não, o Palmeiras teve mais volume de jogo, digamos assim. Teve mais posse de bola, digamos. Mas em relação a chance... mais em se defender. Sim, tanto é que o Corinthians quase fez o segundo gol lá com o Sid Clay no final do jogo, mas em relação a chances, assim, o Palmeiras não foi muito superior, não. O jogo foi equilibrado. O Corinthians conseguiu o gol muito cedo, o Palmeiras não esperava levar o gol tão cedo, e aí já muda completamente a estratégia, né? Porque levando o gol com 4, 5 minutos de jogo... Foi um troco na mesma moeda. Já muda, exato, já muda... Foi no mesmo tempo. Já muda completamente. Foi menos. Mas foi praticamente no mesmo tempo. Sim, o Palmeiras foi aos 9 e o Corinthians foi antes dos dois. Porque aí já muda... Foi antes dos dois. Porque aí a estratégia de jogo já muda, né? O Palmeiras podia segurar mais o jogo e sair devagar, mas aí a hora que toma o gol... Já tá empatado ali, já vai pros pênaltis. Então já muda a cabeça do jogador. Tudo que o Roger trabalhou em relação ao psicológico do jogador durante a semana já cai completamente com 4 minutos de jogo. Então muda. Sim. E aí o jogo foi equilibrado, mas tirando esse lance do pênalti, se não tivesse acontecido, na minha opinião, mesmo com esse lance, porque é um lance interpretativo, como eu disse, o Corinthians mereceu. Porque conseguiu fazer o gol, conseguiu empatar, porque estava em desvantagem. E nos pênaltis teve o Cássio que brilhou, os jogadores... De novo, né? Os jogadores do Corinthians foram, com exceção do Fagner, né, que conseguiu chutar pra fora o pênalti, os outros foram super competentes. O Corinthians mereceu, porque fez o seu gol e o Cássio defendeu. Falar em Cássio, a gente tava discutindo sobre essa lista dos melhores do Paulistão. Obviamente essa lista foi fechada antes do último jogo. Eu acho que foi fechada antes das duas finais, porque... O Jailson, na minha opinião, fez um baita de um campeonato, mas na final quem se destacou foi o Cássio, né? Na semifinal e na final. Então, na minha opinião, o Cássio deveria entrar no lugar dele. O Roger foi melhor que o Carille? Então, também não. Eu colocaria o Carille como melhor treinador. Eu acho que o Roger ganhou pela primeira colocação geral, né? Mas... Na primeira fase. Sim. Só que no fim, né, também não adianta nada essa primeira colocação geral, né? Decidiu em casa, não... Porque decidiu em casa, mas... Agora, eu acho que o Jailson mereceu, viu? Eu acho que ele foi melhor que o Cássio durante toda a competição. Então, mas o peso da final não é maior? Porque o Cássio não foi muito bem durante a competição, mas eu acho que é maior, porque o Jailson também teve chance de defender os pênaltis e não defendeu. Não tô falando que a culpa é do Jailson, mas... Sem desmerecer os dois gols. Mas o Cássio... Mas os dois foram muito seguros, Sim, né? Não, o Jailson... O Jailson no primeiro jogo, toda a bola que ele agarrava... Sim, não, o Jailson ele fez um campeonato impecável. O Cássio falhou mais que ele durante o campeonato. Eu acho que o Jailson ganhou muito também por causa daquele jogo contra o Santos. Sim, só contra o Santos ele foi... Exato, ele na primeira partida, primeiro jogo. Principalmente. E o Cássio garantiu a passagem dele pra Rússia? Acho que sim. Provavelmente. Eu também acho. O que você acha, Felipe? Ele é merecedor. Até agora, tudo que ele mostrou nessas duas, né, desde a semifinal, os 2 pênaltis que ele pegou nesse jogo contra o Palmeiras foram pênaltis difíceis. O Dudu foi no cantinho. Foi no cantinho, foi bem parecido com o do Diego Souza. Foi bem parecido. Então, foram pênaltis que teve muito merecimento dele. Maior do que a falha dos atacantes. E mostra que na hora que precisa ele tá lá, né? Ele brilhou na semifinal e na final. Pode ser que até durante o campeonato ele falhou em alguns jogos. Naquele gol contra do Juninho Capixaba, alguns lances. Ele falhou realmente. Eu até critiquei ele aqui.
Mas quando precisou na final do campeonato, na semifinal e na final, ele pegou pênalti e salvou o time, então merece sim ir pra Copa, até porque ele já estava sendo convocado. Né? E ele é de confiança do Tite, né? Ele já tá um patamar acima, e ele cresce em decisões, confiança do Tite. Ele cresce em decisões. Exatamente, ter vencido o Mundial, Libertadores, tudo com o Tite. E com isso acho que só reforçou. Talvez a dúvida que tinha ali do Tite entre ele, Neto, qualquer outro goleiro, Diego Alves. Não, Diego Alves não, né? Mas o Vanderlei, qualquer outro goleiro, acho que saiu agora. Acho que o Cássio garantiu. Até porque o Tite agora não vai convocar um goleiro que, por mais que o Neto tenha sido convocado na última, eu acho difícil ele levar o Neto pra Copa ou, por exemplo, levar o Vanderlei. Não levou até agora, não vai levar. Que o Neto foi convocado, mas ele ficou de fora até do banco. Então. Ele só treinou. É esquisito. Mas o Cássio provavelmente deve ser o goleiro terceiro goleiro. E agora a visão pro Campeonato Brasileiro? Quem que chega mais perigoso com chance de título? Palmeiras ou Corinthians? Eu acho que o Palmeiras tem mais time, né? Tem mais elenco, tem um bom técnico que sabe jogar o Campeonato Brasileiro, foi bem com o Grêmio já, uns 2 anos atrás, né? E o que eu quero dizer? Vai ter 2 campeonatos muito importantes até o fim do ano. Brasileiro e Libertadores. O Corinthians tá, o Grêmio tá, o Cruzeiro acho que tá, né? Sim. E o Palmeiras. De todos esses times, o Palmeiras é o que tem o melhor elenco. E na minha opinião é o time que tem mais condições de aguentar bem as 2 competições. É lógico que um exemplo disso, né, o André, foi no jogo contra o Allianz Lima na semana passada. Sim. Que o Palmeiras poupou 5, 6 jogadores do time titular e jogadores que entraram à altura. O Corinthians tem um time muito bom, só que o problema... Só que o elenco é limitado, exatamente. Se Rodriguinho machuca, não tem quem você colocar que supra a ausência dele à altura. É diferente do Palmeiras, que o Felipe Melo estava suspenso, entrou o Moisés no lugar dele. Saiu o Keno, entrou no segundo tempo. Então os caras que entram são caras que podem ser titular. Do Corinthians já é diferente, porque o time titular é bom. Mas não tem banco. Eu não acho que aguenta 2 competições. E o ano passado o Corinthians foi campeão brasileiro, só que ele não disputava outra competição ao mesmo tempo. Disputou a Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Mas caiu muito cedo nas duas. Então para disputar 2 competições, uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem vantagem porque tem 2, 3 times ali para montar. O Corinthians já não tem. É o favorito. Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, você disse? Não, na Libertadores eu não vejo o Palmeiras como favorito. Tem um dos melhores times da América, mas Libertadores não é só isso que mas dos conta. Brasileiros é o favorito. Não. Entre os brasileiros, eu acho que e o Grêmio, o Palmeiras e o Grêmio eu colocaria o Grêmio ainda um pouco à frente do Palmeiras como favorito. Porque o Grêmio soube jogar o ano passado e a Libertadores você pode ter um baita de um elenco, um baita time, mas realmente vai não jogar, é só elenco, tem mais jogar coisa. Contra um Boca Juniors fora, vai jogar com um time uruguaio, argentino, é diferente. Eu tô gostando muito de ver o Boca nessa temporada. Eu assisti o jogo do Boca com o Júnior Barranquilla. E o Racing, cara, o Racing tá com um timaço. É um timaço. Tem o Lautaro Martínez, tá jogando demais. É líder do grupo do Cruzeiro, né? Exatamente. O Cruzeiro do Vasco, o Racing é líder, ganhando o Cruzeiro de 4. Eu acho que pode surpreender. Sim. Eu acho que pode chegar longe. Sim, são bons times também. Mas é isso, né? O Palmeiras tem um elenco e pode suprir, tem tudo isso, mas tem que saber jogar as competições. Inclusive joga quarta-feira com o Boca. Mas uma coisa que muita gente, principalmente palmeirenses, tem me falado é que o time é muito amarelão, cara. Que chega em decisão e não vai, sabe? Foi assim contra o Corinthians, contra o Cruzeiro ano passado, contra a Ponte no Paulista, foi assim contra o Guayaquil, Barcelona de Guayaquil. Perdeu nos pênaltis. Foi assim contra o Corinthians essa temporada de novo, então tem muita gente falando que esse time é muito amarelão. Eu acho como amarelão, mas são coisas da vida, mas né? Mas que em decisões faltou, né? Mas faltou. Pelo investimento que teve, você tem que ter um jogador com mais culhão pra aguentar uma pressão de jogar uma final, jogar uma partida de mata-mata. E como as coisas são, né? O maior investimento do Palmeiras pra temporada, né? Que foi o Lucas Lima com um contrato de 70 milhões em 5 anos. Pior jogador em campo. Acabou perdendo o pênalti. Eu gostaria de fazer uma pausa bem rápida pra apresentar ela que chegou mais uma vez atrasada. Eu acho que ela tava com um pouco de vergonha, ela tava esperando acabar esse nosso debate aqui. Não deu Seja tempo. bem-vinda, Luana Vasco! Boa noite, gente. Um pouco triste, mas estamos aqui. E eu posso falar, porque eu cheguei atrasada. Estava fazendo entrevista. Tá certo. Já vamos aproveitar que você tá aqui, Luana. A gente tava discutindo sobre o Corinthians e Palmeiras. Qual que é a sua visão geral sobre esse jogo? Eu fiquei um pouco decepcionada porque o Palmeiras jogou bem melhor.
foi visível que o Palmeiras não jogou mal, jogou bem. Mas o que me deixou nervosa foi o Dudu, porque ele queria fazer tudo sozinho. Eu gostei dele, ele jogou bem sim, ele fez jogada boa, mas na hora de finalizar ele queria fazer tudo sozinho, não passava a bola. Então, e sozinho ele, obviamente, não queria conseguir, mas eu acho que ele tava com ele assim, eu preciso fazer um gol no Corinthians e dar esse título. Sim. E aí, pra mim, foi isso que pesou bastante. E quanto ao árbitro, eu gostei, eu achei que ele apitou bem, mas o que desestabilizou ele foi aquele lance do pênalti, ser pênalti, não ser pênalti. Ele perdeu o controle do jogo ali, né? A cara dele ficou de assustado, ele ficou totalmente assustado. Ficou perdidaço. Você estava falando do Dudu, mas a respeito do Borja. O Borja não fez um bom jogo bem, ontem, não. Desapareceu em campo. Mas a bola chegou também pro Borja? Tem isso. Porque o Borja é jogador ele de um espera, toque. né? Teve uma bola de cabeça que o Cássio saiu mal, ele não conseguiu pôr pra dentro, né? Não foi. E mais uma vez, a gente fica naquela, por que não põe o Keno desde o início? Ele dá uma outra cara pra lateral do... Desde o ano passado não era pro Keno ser titular desse time, né? Por mais que o William venha jogando bem, mas o Keno, ele desequilibra, né? Num drible, numa jogada, ele é muito rápido. Mas ó, eu vou ser bem sincero com você. Entre o William e o Keno, eu ainda aposto no William. Eu acho o William mais desse... O Keno, falando aquela linguagem, ele é o menino rabiscante. Ele pega a bola, ele é rápido, ele dribla. Mas eu ainda acho o William muito mais decisivo. É que o que eu penso, às vezes, é que o Keno, por exemplo, teve um lance ontem que ele fez uma baita de uma jogada e cruzou pro Thiago Santos, que perdeu um pouco tempo da bola e cabeceou pra fora. Um pouco do tempo da bola ele completamente, perdeu? Né? Mas enfim, eu acho que o Keno... Mas aquela bola foi rápida também. Sim. E já veio muito alto, né? Já no desespero. E num jogo assim que o time é muito fechado, a marcação muito encaixada, o Keno é um jogador que desequilibra, porque ele tem o drible, ele é muito habilidoso. E esse lance foi um exemplo disso. O Corinthians estava bem armado ali e ele conseguiu, numa jogada individual, fazer uma jogada e dar o cruzamento. O Thiago Santos acabou perdendo o gol. Né? O Keno é o 13º jogador. 13º jogador do Palmeiras, né? Então, eu acho que assim, não tem muita diferença de colocar o Keno como titular ou deixar o Keno na reserva, porque quando ele vai fazer esses lances, ele inicia essas jogadas, é no momento de segundo tempo mesmo, de uma alternativa de jogo, porque o esquema do Roger ele já tá um pouco montado, que é com o William lá na frente. E com o Keno como uma opção na reserva do time. Se o Borja saísse do time e colocasse o William como centroavante, porque o William rende também como que o Borja ele merece continuar sendo titular, porque tá fazendo gol. Tá fazendo gol. E o Dudu? Vocês não acham que o Dudu tá jogando mais pelo nome, de ser o capitão, pelo que ele vem jogando mesmo? Sinceramente? O Dudu, na verdade, ele é o que representa o Palmeiras. Ele é aquele jogador de destaque, assim como, por exemplo, o Rodriguinho é no Corinthians, o Gabigol é no Santos. Ele é o que representa o Palmeiras, não é nem o Felipe Melo no caso. Então, ele leva, assim, pelo nome, ele tem crédito com a torcida. Sim, mas pelo que ele vem jogando, por exemplo, tem jogos que eu vejo que o William tá muito melhor em campo do que o Dudu, só que é sempre o William que é sacado pra entrada do Keno. Às vezes você precisa tirar o Dudu. O Dudu, ele é o que não sai nunca. Ele não sai. É o Neymar do Palmeiras. Exato, e tem jogos que ele não tá bem, tem jogos que o William tá melhor que ele. O William, ele faz uma dupla função, né? O William, ele joga pelo lado, só que o William, ele pode jogar como um centroavante mesmo, que ele faz gol. Mais que o Dudu, inclusive. Algo que é inexplicável, não sei se vocês também concordam, mas é o Dudu ser capitão do time do Palmeiras. Eu acho absurdo. É um absurdo. O capitão pelo jeito dele. Pra ele poder ser briguento, pra ele poder abaixar. Ele assim, tipo, uma falta, ele vai lá eu acho errado. Ele não tem autoridade nenhuma no time, é o que mais faz tumulto, é o que mais vai pra discussão. Ele é chiliquense, eu acho que ele é o capitão exatamente por isso. Eu também. Foi o que o Cuca fez. O Cuca fez. Não querendo comparar, mas o Sérgio Ramos é assim também. Ele faz tumulto, ele reclama de chega tudo. No juiz. Eu acho que é por isso. Mas isso você não concorda que acaba desestabilizando o elenco todo? Não, eu não acho certo. Tipo, chegar Quem seria o capitão do Palmeiras pra vocês, hoje? Eu acho que assim, pra ser capitão de um time, igual por exemplo o Sérgio Ramos é no Real Madrid, o Sérgio Ramos ele é um defensor. Ele é um defensor, ele é um zagueiro que zagueiro tem mais uma visão de jogo e tem uma autoridade maior pra criticar qualquer coisa que tá acontecendo no jogo. Assim, eu acho que o time do Palmeiras, o Dudu, ele tem a vantagem de ele ser o titular do Palmeiras por conta de tá passando se não me engano, no terceiro ano no Palmeiras.
E desde quando ele chegou, ele é um dos únicos que continua lá. Quando o Palmeiras começou a ter dinheiro e contratar, ele foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros. Isso, porque também tem o lance da torcida. A torcida acatou do... Não, e ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasil. Então ele tem esse histórico a seu favor, mas não só um histórico pessoal, mas um histórico de ele ser um dos grandes líderes do time que mais tem. Mas algum outro jogador poderia ser capitão? Só peraí, antes, completando o que você estava falando, que ele foi um dos primeiros dos reforços a ser contratado, e envolve aquela história que o Corinthians ia contratar o São Paulo, Dudu, queria aquela coisa legal, chapéu, né? Então já começa aí, entendeu? E respondendo a sua pergunta, eu também concordo que tem que ser um defensor que tem uma visão maior do jogo. Só que, ao mesmo tempo, tem que ser um jogador que tem mais tempo de casa. Isso também leva em conta. Porque se você fosse ver o jogo do Palmeiras... Mim, seria o Fernando Praz. Seria o Fernando Praz, mas ele nem titular e o Jailson? Então, um goleiro também, Jailson, mas aí eu levei naquilo que eu falei. Uma pessoa que tenha mais tempo de casa. Pô, eu tô mais tempo aqui que todo mundo. Eu cheguei até a pensar um pouco no Felipe Melo, só que o problema do Felipe Melo é que o Felipe Melo tá sempre suspenso. Sim. Eu acho que assim... E o Felipe... Porque assim, a torcida adora o Felipe Melo. Se fizessem uma enquete, acho que boa parte da torcida ia gostar. Só que o Felipe Melo é um cara muito explosivo também, é uma granada sem pino, né? Não sabe o capitão é o cara que ele vai estabilizar quando o time... tiver disperso, ele que vai trazer. Só que eu não vejo uma liderança no Dudu. Eu acho o seguinte, o Dudu... Eu não vejo o Dudu chegando no vestiário e falando ali pros caras. O Fernando Praz eu vi. Eu não vejo. Ele é o capitão por isso. Porque a torcida acolheu o cara e porque, tipo, ele dá os chilique dele, mas ele não é, tipo, esse tipo de capitão que mas você aí não falta, às vezes não falta, sei lá, no vestiário, um cara que chega, sei lá, no intervalo que o time tá apático. Será que o Dudu colocaria respeito nos outros? Sim, diferente do Fernando Praz, que é um cara muito respeitado, na época que ele era titular, por exemplo. Se eu tivesse que entregar pra alguém a faixa, eu entregaria pro Jailson. Mas por falta de ter quem entregar. Então, porque também falta, eu também acho, porque a dupla de zaga do Palmeiras é muito jovem, os laterais acabaram de chegar. O Felipe Melo não dá pelo que a gente falou agora, o Bruno Henrique também chegou agora e também não chegou agora. Não tem muito quem mais dá. E ele ou menos o William, mas o William também acho que não. Também não sei. Eu acho que assim, o Dudu, ele não é um merecedor de ser um capitão, um líder de time. Mas acho que assim, uma das coisas que o Tite mudou muito em relação ao futebol, em relação ao que a gente vê como o que é o capitão do time, ele tirou um pouco esse estigma do que é um capitão, do que é uma pessoa que vai comandar o time. Eu acho que assim, o Dudu, ele não tem uma personalidade de líder de equipe, de líder como uma pessoa respeitável perante o árbitro, perante o restante dos jogadores, porque ele gosta de confusão, e isso acaba estimulando o restante do grupo. Mas eu também não sou favorável a chegar e falar assim que deve existir para um clube de futebol dar certo, para ter uma união na equipe, existir uma pessoa que seja capitão de uma equipe, um cara que seja essencial isso. Porque a gente vê como um exemplo o Corinthians. O Corinthians, ele é um time que foi campeão paulista no passado, foi campeão do Brasileiro, foi campeão paulista agora. E não existe o capitão, existem líderes dentro da equipe que cada um sabe dividir isso. Sim. Então, assim, eu acho que tem que existir sim esse tipo de liderança. Uma coisa que eu achei essencial, muito moderna pro futebol, é o que o Tite tá fazendo. Não só fez no Corinthians, como depois que ele virou técnico do Brasil, ele implantou isso. Sim. E eu consigo ver que é inovador essa ideia que a gente tem. Você dá um pouco de responsabilidade para cada jogador. Sim. Se a gente for ver, por exemplo, no São Paulo. São Paulo, no começo desse ano, deu a faixa de capitão pro Petros. Aí no jogo seguinte, acho que ele não jogou. Também que aí eu falei assim, eu acho que o Dorival deve estar querendo fazer a mesma coisa que o Tite, tá querendo trocar. Não, ficou uns 10 jogos com o Petros, aí os Petros saiu do time titular e agora é o Sidão. Assim, também eu não vejo liderança nenhuma. O Petros também não, porque o Petros é um cara que apita o jogo. Eu acho que o problema do São Paulo não é falta de capitão, é falta de personalidades dentro da equipe. É um time apático. É um time muito apático. Então eu acho que assim, revezar a faixa, você ter o técnico chegar pra você antes do jogo e falar assim, você vai ser o meu capitão nesse jogo,
dá um diferencial muito grande. Tanto pra o cara pessoa se que sente bem, perdeu o cara se a sente faixa de capitão, quanto pra pessoa que ganhou também. O cara se sente bem porque ele tá tendo uma responsabilidade e o técnico todos ali tá são confiando responsáveis, todos dividem essa responsabilidade. O cara já entra em campo com aquela mentalidade, né? Hoje é comigo. Sim, e a gente vê uma diferença muito grande nisso, não só na seleção brasileira, e não só no Corinthians, mas isso também colocou em dúvida muitas outras equipes que também tem não tem essa liderança forte, sabe? Então, assim, eu acho que esse modelo que a gente tem de capitão de equipe, ele vai acabando um pouco e a gente vai absorvendo as lideranças das equipes dos jogadores para cada jogador. Que ótimo seria se o São Paulo tivesse 4 jogadores capitães que passam uma liderança, que passam uma confiança para a equipe. Eu acho que é mais por falta de gente ali para colocar como capitão. Isso também. Isso aí a gente tem que ficar mais 2 horas para conversar. O único cara que talvez não vai chegar. O único cara do São Paulo que talvez tivesse perfil é o Rodrigo Caio, mas ele também. O Rodrigo Caio para mim, para mim o Rodrigo Caio é o cara que pra mim teria menos perfil pra ser capitão. O Rodrigo Caio é a cara da apatia do São Paulo. O Rodrigo Caio é a cara do time morto do São Paulo. Eu só vejo o dinheiro sendo perdido ali. O Rodrigo vejo Caio, desvalorização. Você pensa num São Paulo apático, você pensa na cara do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio chega... Parece que o Rodrigo Caio jogou uns 3 jogos antes de jogar o que ele vai jogar. Eu penso na cara do Petros. Eu penso na cara do Petros. Dá pra pensar em vários ali. Diego Souza. Dá pra pensar em Diego Souza no banco é a coisa mais engraçada que tem. Cueva, a vontade do Cueva de estar lá jogando. Mas a cara da partida do São Paulo pra mim é o Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio fosse capitão do São Paulo, aí o São Paulo tá ferrado. Ia ser complicado. Bom, vamos mudar um pouco do campeonato. Vamos falar que também teve outros campeonatos, os campeões Brasil afora. Começando pelo Botafogo, que de virada conseguiu ganhar do Vasco. Gol do Eli Carli. Finalzinho também foi pros pênaltis. Joel Carli. Né? Podiam fazer uma série do Campeonato Carioca desse ano, porque desde as semifinais foi só jogão, só jogaço. E só gol no final, né? Só jogaço, Eu só queria o ano que vem conseguir entender o regulamento. Não, isso também não dá. Faz uns 3 campeão anos, da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio não jogaram a final. Eu já pesquisei eu não entendo vídeo. esse negócio de ganha aqui, ganha ali, ganha aqui. Não, e assim, você ganha aqui, você elimina o cara que é finalista do outro turno. Eu não entendo. Eu já tenho uns 3 anos, eu já tentei ler o regulamento, já tentei ver vídeo, e eu não entendo, eu já desisti. Mas assim, eu acho bacana, porque você não sabe quem vai pra final. Você ganha a semifinal. É bacana que só deixou um clube carioca na crise, né? Porque só o Vasco agora que não ganhou o carioca. Os caras jogam semifinal assim, os caras jogam umas 5 semifinal cada um. Só teve clássico no campeonato. Eu não entendo, mas enfim, foi emocionante, né? Porque o Vasco venceu o primeiro jogo por 3-2. E o Botafogo, né? E aos 49:30 do segundo tempo, o Botafogo conseguiu empatar com o zagueiro Joel Carli, né? Eu tinha falado dele, Carli. Que gol engraçado também. E curioso desse zagueiro aí, ele tem 31 anos, ele é estrangeiro. E foi o primeiro título da carreira dele, com 31 anos. Ele é argentino. Ele já jogou em time bom. Imagina os times que ele jogou. E aí ganhou nos pênaltis, né? O Gatito Fernandes defendeu, né? Sim. No Campeonato Mineiro tivemos uma outra surpresa que no dia 1º de abril, mais conhecido como o Dia dos Homens, o Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Cruzeiro. Já era dado como morto, já era dado como o Eu achava que já estava confirmado. E aí o Cruzeiro conseguiu os 2-0. Com 2 jogadores a mais, né? Lembrando que o Otero foi expulso no primeiro tempo e no segundo tempo o Patrick, lateral direito. O Edilson do Cruzeiro é um dos jogadores mais... Eu não sei nem o adjetivo que usar. Ele provocou, né, o jogo inteiro, o Otero. O Otero foi lá e deu nele. Só que ele deu no Otero também. O quarto árbitro até fala, né? Expulsa os 2. O juizão foi lá e expulsou o Otero. O Edilson é um cara que sabe catimbar, né? E aí no fim do jogo ele se referiu ao Otero, aquele venezuelano, foi bem xenofóbico, foi bem chato. Foi desnecessário, né? Mas aí o Cruzeiro acabou sendo campeão. O Cruzeiro que fez uma campanha melhor do que o Atlético no Campeonato Mineiro, perdeu o primeiro jogo com 3 gols em 30 minutos de jogo também, no primeiro tempo. E foi campeão, mas merecido, na minha opinião. Foi merecidíssimo. Tá jogando muito. Na Libertadores tá deixando a desejar Thiago um pouquinho. Neves. Cruzeiro tá brilhante. Porque na Libertadores ele perdeu o primeiro jogo fora e empatou o segundo em casa com o Vasco, que tá com 1 ponto só. Uma campanha um pouco decepcionante nesse início. Reversível, lógico, e acredito que vai conseguir se classificar, mas fez um bom campeonato e tá jogando futebol muito bem. O que eu cheguei a observar desse campeonato mineiro é que eu não sei se no ano que vem vai ter algum estado aí que vai promover uma final com um Golden Goal,
alguma final aí que tem um regulamento totalmente diferente, porque a gente já vê no Brasil 3, 4 estaduais de expressão que as regras são totalmente diferentes, né? É outro campeonato, né? Nesse campeonato, se você fosse ver 3-1 pro Atlético Mineiro em casa, e o Cruzeiro venceu com o gol de diferença fora de casa. Eu não sei se o Cruzeiro ficou em primeiro lugar. Eu acho que jogar por dois resultados iguais, se eu não me engano. Provavelmente deve ter sido por conta da primeira fase, mas isso complica bastante. Acho que dá uma instabilidade muito grande. Falando em regulamento de campeonato, pra você ter uma noção, o Campeonato Gaúcho são 12 times. Se classificam para a próxima fase 8 e 2 são rebaixados. O Grêmio, ele tava brigando contra o rebaixamento. Ele se classificou, acho que em 6º lugar. E agora foi campeão gaúcho, ganhou o primeiro jogo. Que eu ia falar na próxima. Não, mas assim, falando do regulamento, é muito louco, porque são 12 times, 8 se classificam e 2 são rebaixados. Então tem 2 times ali que não fazem nada. Não é pra nada, é muito louco. Eu sempre achei, não sei a opinião de vocês, mas eu sempre achei injusta essa questão aí de gol fora de casa, gol dentro de casa. Eu sempre achei que... Eu acho absurdo também. É pra facilitar o jogo, é pra facilitar o resultado, pra não ter pênalti. Mas se você for ver... Eu acho bacana agora. Deu o 3-3. O regulamento do Paulista, que é a somatória, do Carioca também, eu acho mais legal do que a Copa do Brasil agora, desse jeito também. Eu acho mais estudando a abolir a regra do gol fora. Eu acho mais justo. Esse negócio de gol fora dificulta muito, mas até a gente ali pra ficar fazendo pontos. E quando tem prorrogação, cara, pior ainda. Eu lembro que acho que até 2009, 2010, nem chegou a ter isso. E aí, Champions League... O Copa do Brasil, Copa do Mundo também. Copa do Mundo já chegou. Em 2010 a Espanha foi pra prorrogação contra a Holanda. Ganhou no segundo tempo da prorrogação. Não, mas a gente tá falando gol fora. A gente tá falando em questão de gol fora de casa. O gol que vale 2. Gol que vale 2. É bem estranho esse regulamento. Assim, a gente gosta quando vai bom pro nosso time, né? Mas eu não consigo admitir quando é contra o meu time. Porque você perde o primeiro jogo por 1-0, né? Aí vai lá ganhar por 2-1. Aí você vai jogar o segundo jogo em casa, você toma 1-0, você tem que fazer 3 pra parece que se você ganha de 2-1 em casa, você perdeu de 1-0. Parece que você chegou perdendo. Os caras têm discurso de perdedor, né? Quando os caras ganham de 2-1. Tem um jogo que eu acho o melhor exemplo. Foi a final da Série D. Botafogo e River aqui. Botafogo ganhou de 3-1. O River foi lá e empatou, diminuiu no último lance, 3-2. Os caras do Botafogo saíram de cabeça abaixo, os do River comemoraram. Eu falei, cara... Eu tava no estádio, eu lembro. Que é isso? Tava 3-1, aí o River fez o gol no finalzinho, ficou 3-2. A torcida do Botafogo saiu xingando o time, os jogadores ali cabisbaixo. E os caras do River comemorando. No fim, o Botafogo acabou sendo campeão. Foi 0x0 na volta. 0x0, mas assim, é um regular. É sem nexo. Eu gostaria que abolisse esse critério, principalmente na Champions League também. Sim, e aos poucos tá conseguindo. E sabe o que é engraçado? Na Libertadores, até o ano passado, tinha a regra do gol fora nas oitavas, quartas e semifinais. Na final não tinha. Será? A final que a final vai ser única final dessa vez. Semifinal. A semifinal acho que tinha. Não, semifinal tinha. Só a final que não tinha. Eu lembro porque... Então nada a ver, né? Nada a ver. E esse ano a final vai ser única. Né? Vai ser nesse ano que a final vai ser única ou vai ser no ano que vem? Ano que vem? Eu acho que vai ser ano que vem, porque ano que vem vai tava cotado pra ser Lima. Vai ser Lima no Peru. Então, acho que vai ser ano que vem. E a final desse ano, então, não vai ter gol fora. Mas as outras fases ainda tem. Ou seja, já que tem um sistema, por que não faz até o fim? Porque a Copa do Brasil fazia isso. Exato. E o Corinthians perdeu a Copa do Brasil contra o Sport por causa do gol fora. Porque venceu o primeiro jogo 3-1 na época, né? E acabou perdendo. Gol do Enilton. Eu lembro. Bom, dando continuidade, você já falou, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão, tinha ganhado o primeiro jogo por 4-1. Agregado foi 7-0, né? 4-0 e 3-0, exatamente. No Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense foi campeão. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0. E detalhe, sub-23 o time do Atlético. O Atlético Paranaense, lembrando que ele não utiliza o time principal no Campeonato Paranaense. Ele só utiliza o time principal na Copa do Brasil, Libertadores, se jogar, Sul-Americana e Brasileiro. Tem igual os palmeirenses pedindo agora o Palmeiras jogar com time reserva o Campeonato Paulista. Sim. Mas aí já é uma questão maior. Mas aí já é uma questão maior porque se algum time paulista tentar fazer isso, a cota de televisão vai ser menor. Sim. Por isso que eles não fazem.
E só pode inscrever 28 jogadores. Exato. No campeonato catarinense, o Figueirense foi campeão. Técnico Milton Cruz, né? Goleiro Denis. Oi, disseram que o Denis foi, tipo, o cara do jogo na final. Tá jogando Ele pegou tudo. O Denis tá jogando Quem bem. diria, hein? O Denis não é um goleiro ruim. É que pra time grande eu acho que ele não aguenta segurar a vingou. bala. Agora em time menor, time médio, É ele normal. joga. também isso, Ele normal. foi bem na ponte, né? Ele não aguenta pressão, eu acho. No campeonato baiano, o Bahia foi campeão. Vitória de 2-1 no primeiro jogo e 1-0 ontem fora de casa. E no cearense, o Ceará foi campeão. Esse foi o que eu anotei, Guizão. Um forte abraço pro Rogério Ceni. 2 vitórias Perdeu. por 2-1. 2 vitórias por 2-1. A torcida lá do Fortaleza já tá pedindo até cabeça do Tem Rogério mais Ceni. algum campeonato em destaque estadual que você gostaria de ressalvar? Não, em destaque não. Tem alguns campeões aí, É. Motoclube no Maranhão, Sobradinho, Distrito Federal, Serra, O Rio no Branco Espírito Santo, ganhou, Rio né? Branco do Acre, Ganhou o Manaus campeonato venceu campeão. a Amazonense, e alguns outros já haviam sido decididos, o ABC, lá no Rio Grande do Norte, o Cuiabá. CSA virou o jogo contra o CRB, ganhou de 2-0 ontem, Cuiabá. esses campeonatos menores. Também tem o campeonato... O Goiás foi campeão também? Remo e Paysandu. Goiás foi- Remo. O jogo do Goiás foi paralisado ontem, né? Contra o... Não, foi o Náutico. Por causa da Ganhou chuva, de né? 1-0 Náutico. do Central. Náutico também. Parabéns Fazia aí. 13 anos que eles não ganhavam título, o Náutico. Agora Vai disputar a Série no C campeonato esse ano. Pernambucano, né? Uhum. Agora, lamentável o Sport não chegar nem na... Perdeu do... Nem na semifinal. Perdeu nem do na Central final. Perdeu do Central, de né? É brincadeira, né? Pô. Caruaru. Eles deram prioridade pra Copa do Nordeste e acabou levando ferro na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambuco. Ó, agora, uma notícia fresquinha que saiu Preparem se não me os engano, corações. hoje. Preparem os corações. 18 de julho, Luana. Por favor, Eu tô no chão. dê você essa notícia. Acho que você é mais digna do que eu de falar essa notícia. Mas, bom, não sei se é verdade, né, ainda. Tomara Porque são que- páginas que estão postando, não vi nenhum site. Mas tomara que seja, 18 de julho vai ter um jogo. Lendas da Liga Espanhola contra lendas da Liga Inglesa. E teremos Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. Será, meu Deus? É muito Será que pro Deus meu nos coração. abençoou tanto assim? A gente tava, inclusive, fazendo uma seleção de cada um, né? Tava Imagina que difícil. legal, cara. Vai não. Não, e tá- Vai ser melhor do que qualquer a seleção da Premier o League mundo vai é mais parar pra difícil assistir, ainda de com fazer, né? Porque A da La Liga, eu acho a que da vai La ser Liga é Barcelona muito, e Real é muito Madrid, unanimidade ali. Com Agora outro do da- Atlético. Com um pouquinho que talvez o Griezmann entre, o Godin na zaga. Mas eu acredito que vai ser essa base. Real Madrid, Barcelona. Imagina um ataque, Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann. Porra! Tem até o Soares. Tem o ali Soares pra entrar, é que põe um de cada. Ó, né? eu faria diferente. Eu faria Cristiano Ronaldo, Messi e William José. Já Bom pensou? também. Já E pensou? Léo Batistão no banco. Nossa. Ídolo. E do Gabriel Vila Paulista na zaga. Tomara que seja verdade isso, porque vai ser tudo pra ser um grande jogo Histórico, né? histórico. Imagina ver Cristiano Ronaldo e Messi jogando juntos. Uma É, tabelinha dos dois aí. Cabe a ressalva aí que infelizmente o Douglas não tá emprestado, né? Benfica, né? Senão ele pegaria o Tomara. lugar Ele do entrar Carvajal. nessa Ó, acho que seleção, fica um é. bom Falta exercício. pra seleção de Espanha. Fica um bom exercício Infelizmente. de pensamento aí pra semana que vem, né? A gente podia trazer a seleção Sim. de cada um aí. Verdade, perfeito. Legal, perfeito. vamos trazer. Ó, semana que vem tá combinado. E antes de encerrarmos, vamos ter essa semana Champions League. Exato. O maior campeonato do mundo, depois do Paulista. Diga-se de passagem. Bom, vamos ter primeiro Barça e Roma, que foi 4-1 o primeiro jogo. Depois teremos o Liverpool vergonha. depois, né? Manchester e Liverpool. Liverpool 3, Manchester 0. O que você acha? Na minha opinião, vai se classificar o Barcelona pela vantagem e pelo time melhor que tem em relação à Roma. Não se compara. E foi uma grande surpresa, né? Semana passada o jogo do Liverpool com o Manchester City. Eu até imaginava Pode dizer que foi zebra? Não, zebra de não. forma alguma. Foi uma surpresa pelo que o Manchester City vinha jogando. Esse time do Liverpool tem totais condições de eliminar o City. Mas fazer 3 gols em 30 minutos, um placar de 3-0, num time que não perdeu nem 5 jogos na temporada, né? Que foi o time do City. Foi uma surpresa. E, na minha opinião, o City não vai conseguir reverter. Você, André, de Barcelona e o jogo do Liverpool. Cara, eu fiquei com muita dó da Roma no primeiro jogo, porque jogou direitinho, marcou direitinho o Barcelona. Enfim, Tomou gols. 2 gols contra. contra e 2 gols em falha da zaga, né?
E eu acho que o jogo de volta vai dar Barcelona. Eu fiquei com dó do Alisson, eu viu? nem Porque, também. nossa, o que o Alisson jogou também Depois foi de tomar complicado. dois- Jogo de fazer volta, dois gols o contra, nem Barcelona acho aparecia. que vai ganhar novamente, vai se classificar. Liverpool e City. Eu acho que vai ser um jogão. Eu viu? acho que vai ser um bom jogo. É no City of Manchester o jogo? É no estádio do City, no Tá. Etihad. O time acabou de perder um jogo pro Manchester United de De virada, virada, que era pra ser Em campeão. casa. Vai mordido, vai pelo menos tentar vencer, né? Eu acho que pode vencer, mas acredito mais no empate. Eu acho que o Salah vai fazer a diferença. Vai dizer que você, Felipe. Na minha opinião, não vai mudar nada. Pra mim, o Barcelona vai se classificar, assim como o Liverpool. No primeiro jogo do Liverpool e do Manchester City, eu já achava que o Liverpool ganharia. Mas eu não apostava previa no que seria Liverpool, 3-0, da forma que foi. achei Eu surpreendente. achei que eles ganhariam. Achei até que eles poderiam ser eliminados, mas agora com 3-0 de vantagem, dificilmente. Também o Liverpool ele tem um time muito, muito bom mesmo. É porque a atenção tá focada pro City. Pro City, pro Manchester United, que passou aquela vergonha com o O Sevilha Coutinho naquele... nem faz tanta falta assim no Liverpool. Ó, na minha opinião, e acho que... Eu vi uma matéria fato. que depois É um da dos saída dele, o Fato, Liverpool depois. melhorou, fez mais gols. Melhorou É um e dos melhores- muito. O Mané entrou muito Não, bem. O Mané joga muito, é um dos melhores. E o ataques Salah do mundo. só. É. O Salah no fim do ano, eu colocaria ele como terceiro ali. O que a gente tava Dizem comentando que o Real aqui. Madrid vai preparar um caminhão de dinheiro pelo Salah. Não, o Real Madrid. Ah, o Real Madrid que é Pode todo ser. mundo. Real Madrid é o Palmeiras da É o Espanha, né? O Madrid que é o todo mundo. Neymar, o O Palmeiras que é o Lewandowski, o Hazard. É, o Palmeiras que dá todo certo. mundo, pô. É notícia. É pra ter Ah, notícia, mas você acha que não agora. fecha com o Lewandowski? Não, acho que, tipo, se tiver Estão oportunidade, falando do sim. Hazard Mas, também, né? Gente, Do faz uns Hazard. 5 Do anos. Royce falaram não, muito desde já, o do toda 4x0 vez. que o Real Madrid perdeu do Borussia de 4x0 começou com o aí, hat-trick do começou aí. Lewandowski. Começou aí a historinha. Os caras já queriam comprar o cara, não tinha E nem a- ido pro e segundo até jogo, os caras já queriam hoje. comprar o cara, E pô. até Ah. hoje tem essa história, mas eu acho que é... Luana, pra você, Barcelona e Roma e Liverpool e Manchester. Obviamente o Barcelona passa. E o Liverpool também. Acho que o Manchester não consegue reverter esse placar, não. Surpreendente também, achei, porque pra mim ia ser um jogo mais Equilibrado. né? equilibrado. Eu concordo também. Eu acho que vai passar o Barça com facilidade pelo Roma e o Liverpool. O Manchester vai até tentar chegar, mas não vai dar. Agora no outro dia, Bayern de Munique 2, Sevilha 1. Fora e de casa. Real Madrid 3, Juventus 0. Coutinho. Bom, o Bayern ganhou com 2 gols contra também do Sevilha. Fora de casa, já é um time muito melhor. Perdendo, né, o Bayern. Começou perdendo. Já é um time muito melhor do que o Sevilha, naturalmente. Joga em casa e no último final de semana foi campeão pela 6ª vez consecutiva. Eu acho que vai golear. Eu vi uma... Já o Real, acredito que vença novamente a Juventus. Dentro de Facilidade? Não, acho que não vai ser menos. Menos. Vai ser menos de 3-0. É, que Joga foi- em casa e tudo mais. Vamos convenhar que foi uma surpresa esse 3-0 no primeiro Eu acho que vai jogo. ser um 1-0, Porque era meu 2-0. aniversário. Foi um Por isso que eles presente a fizeram você, né? isso. E eu acho que Tá o pai deixou dele. Ah, é verdade. Como com sempre. certeza. O- Guizão. Então, ele tava falando do Bayern, fizeram uma revista alemã, publicou que o Bayern tem mais títulos alemães do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados juntos da só da Alemanha. dá Bayern. Pra você ver como o campeonato alemão é Parece É a equilibrado. primeira Ah, vez que um tem time mais ganha gols 6 do que títulos todo- seguidos na todos Alemanha. os mil times. E na minha opinião vai passar o Bayern, né? Pelo que o André falou, também concordo. E o Real Madrid, né? Vantagem 3-0 fora. O Dybala foi expulso ainda, nem pode jogar o jogo da volta, que é o principal jogador da Juventus, então já tá decidido. Felipe. Na minha opinião, também mantém. O Bayern provavelmente vai aplicar uma goleada em cima do Sevilha. E o Real Madrid, acho que vai mais uns 3, 4 para conta do Cristiano Ronaldo. Em relação ao Bayern, que eu tava dando uma olhada no jogo, acho que, se eu não me engano, tava vendo Schalke 04 e o Hamburgo. E eu achei bem bacana o comentário que acho que era o Villani que tava fazendo... Não era o Villani, porque o Villani saiu da... Então, Villani. Esqueci o comentário do comentarista, e ele tava falando do Bayern de Munique, e é uma coisa que é muito fácil da gente conseguir perceber também o motivo do Bayern também ter tanto dinheiro. O Bayern, ele é uma equipe que já tá no 6º ano consecutivo, e isso atrai muito dinheiro pros cofres do Bayern de Munique. A Alemanha é a maior economia da Europa e se concentra, se não, acho que 70% do valor da Bundesliga, que é uma liga muito, muito rica.
E o mais bacana é que o Bayern, ele não se importa muito com contratações que eles fazem, por exemplo, jogador que é vamos supor, o Salah. Ninguém fala que o Bayern quer contratar o Salah. O Bayern, ele contrata jogador que é destaque no campeonato alemão. Os destaques do campeonato alemão, que é o que aconteceu com o Goretzka, que é um meio-campo. Já acertou? Já acertou, já tem pré-contrato pra ele, que ele já assinou, que vai jogar. Esse cara vai ser muito bom. E ele é o meio-campo titular da seleção alemã. E até na época que o Bayern contratou o Götze, Götze jogava contratou o Götze, contratou o Lewandowski, Mats Hummels, Neuer, Hummels, Boateng, e por aí vai. Então, assim, o futebol alemão, ele tá... As maiores qualidades do futebol alemão estão todas concentradas no Bayern. E o Bayern sempre chega todo ano. Sempre chega. Tirando aí quando pega um Real Madrid, pega um Atlético de Madrid, um Barcelona, eles sempre vão bem, né? É sempre, assim, é um pouco complicado a gente querer analisar a Champions League, e eu tô achando até um pouco já monótono, né? A gente chega lá, vê o Real Madrid fazendo aquele espetáculo de futebol, o jogo que contra a Juventus, eles não erram um passe. O Real Madrid... Sérgio Ramos, ele chuta pra frente a bola do meio campo, o Isco domina, já lança pro Cristiano Ronaldo. O Real Madrid... É o tempo todo. O Real Madrid, se nos próximos 3, 4, 5 anos, se ele quiser jogar pra ganhar a Champions League todo ano, ele ganha. Porque a diferença é absurda, gritante. A diferença pra qualquer time. Fazendo essa especulação de que vão contratar o Salah, vão contratar o Neymar. Não tem necessidade alguma. Por quê? Porque eles têm no banco o Bale. Tem no banco o Bale, tem no banco, qual que é o nome do 20? O Asensio e o Vasquez. Que são dois jogadores. São 3 jogadores. Que daqui a algumas temporadas vão ser titular. Que o Real Madrid tá preparando esses dois porque eles são muito novos. Então o planejamento do Real Madrid já tá lá na frente. O planejamento do Real Madrid nunca foi ser um time de grandes contratações. Então, e também porque não tem necessidade disso. Eles fazem investimentos altos para jogadores que começam no Real Madrid B, como que é o caso do Vinícius Júnior, como que é o caso daquele garoto lá que eu não lembro, norueguês, Odegaard. O Odegaard, que a gente não sabe se ainda vai virar. Ele tá no Heerenveen da Holanda, ele tá é o camisa 10, tá indo bem lá. Da Holanda, mas é esse o foco principal do Real Madrid, não é contra essas contratações de peso. É você pegar um cara novo, tanto é que o Real Madrid contratou o Asensio e emprestou ele pro Mallorca. Pro Mallorca lá da Espanha, e depois trouxe o cara de volta e agora o cara tá jogando. Um exemplo assim, que é assim, é muito prático, é você pega o Benzema e coloca o Benzema pra jogar um time aí não sei, no Málaga da Espanha. Provavelmente vai ter um jogador do Málaga que vai jogar melhor que o Benzema. Só que o esquema de jogo, ele já tá ali, esquema de jogo do Real Madrid, ele joga. E tá lá, assim, e toda temporada a gente comenta que o Real Madrid vai contratar Lewandowski, vai contratar não sei quem, e nunca contrata porque não precisa. Por mais que ele não jogue tudo isso... Pra mim, o Benzema é a ovelha negra desse time. Eu também não... Eu não gosto dele. Eu não gosto também. Eu não gosto dele. A gente não gosta, mas não tem necessidade de gostar, porque eu não mudo em nada. Se você tirar o Benzema e colocar um cone nos jogos do Real Madrid, não vai mudar. Não vai mudar, porque o time... O pé botar no pé do Cristiano Ronaldo e marcar. O time é muito encaixado. William José já jogou no Real Madrid B, imagina ele nesse time. Ia ser artilheiro da Europa. Dá gosto de ver o... Outro dia eu li um negócio, quando teve Barcelona e Real Madrid um tempo atrás, eu li um negócio falando assim, se me dissessem há 5 anos atrás que no Barcelona e Real Madrid eu ia ver Paulinho contra Casemiro, eu ia falar que a pessoa tá louca. E é verdade. E titulares ainda, meu Deus. Luana, pra você, Bayern, Sevilha, Real e Juventus. O Bayern passa com certeza e o Real Madrid também já. E agora, antes de terminar, será que os deuses do futebol vai nos abençoar com uma final entre Real Madrid e Barcelona? Espera, vamos torcer pro sorteio. Tem favorito? O Real Madrid. O Real Madrid sempre é favorito, né? Eu tô achando muito difícil de tirar o título do Real Madrid agora. Tá muito difícil mesmo, porque todos os jogos eles Sabe, porque assim, é claro, o Cristiano Ronaldo ele tá mais em alta que o Messi, o time do Real Madrid tá mais em alta que o Barcelona, mas o time do Barcelona tá muito bem.
O Barcelona, eu acho que é o Barcelona tá único bem que na consegue Champions ganhar League do e no Real Madrid. Campeonato Espanhol. Sim, então- O Campeonato Espanhol do Real Madrid, os caras tá o quê? Em terceiro ou quarto lugar? Quarto lugar. É coisa de 15 pontos. Pra mim, diferente é do imprevisível. Barcelona. Eu acho que o que vai decidir o melhor do mundo nessa temporada Vai ser quem ganhar. vai ser quem ganhar a Vai Champions. ser o Mas por outro lado, eu Copa do queria. Brasil. Tem a Copa do Mundo. Então, mas eu acho que nem a Argentina nem a Portugal Nem vão muito chega. longe. Não, Mas, sim, mas por outro talvez o lado, e desempenho se na deles Copa vai do dar uma Mundo. pesada também. Eu até queria perguntar pra vocês. Se, por exemplo, o Barcelona seja campeão da Champions, aí fica o Messi como o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo depois, ou vice-versa, né? Pode acontecer. Mas aí na Copa do Mundo, o Brasil é campeão com o Neymar levando o time nas costas, Ainda por não exemplo. ganha. O Neymar Ainda não ganha. Ainda em Mesmo terceiro. que em terceiro. Justamente porque por causa o- da lesão dele. Mas, Ainda assim, mas sabe por mesmo quê? com o peso de uma Copa do Mundo, se ele jogasse muito numa Copa do Mundo, ele não Não, consegue. eu acho Ele que não o- consegue ultrapassar nenhum O dos peso dois. da na opinião Copa de do vocês. Mundo, eu acho que vai pesar pra próxima temporada do Neymar. Pra essa lesão que ele teve, tirou ele completamente da jogada. Você acha Primeiro isso? porque quando o Mas PSG precisou dele, ele tava lesionado. Mas mesmo sem a lesão, né? Porque o PSG seria eliminado pelo Real Madrid, não mesmo com sei, ele jogando a segunda não sei, partida. Guizão, não sei, é imprevisível dizer isso. Mas eu não sei, viu, sinceramente. Porque Eu acho que se o Brasil tá for muito- campeão da Copa do Mundo, o Neymar não vai ser o... Não vai ser, eu Ele pode- espero que ele é. não seja o principal dessa equipe, que eu acho que não será. Acho que se o Brasil for campeão dessa Copa do Mundo, não vai ser por jogada individual, E, ó, não vai ser por... vai ser pelo coletivo. Pelo brilhantismo do Neymar, vai ser pelo coletivo. E ó, eu nunca vi uma temporada entre o que o Cristiano e o Ronaldo e o Messi tão bem. Cristiano e o Ronaldo e o Messi. É, Cristiano, eu, Ronaldo, eu, Messi. Enfim, o Cristiano, o Oh. Ronaldo e o Messi. Porque Eu assim, acho que sempre... o Fala, Ronaldo tá melhor que o Cristiano. Cristiano. Sempre quando os dois. Ó, eu vou perder meu raciocínio, deixa eu pensar. Fala, vai. Sempre quando os dois. Sempre quando um tava muito bem, o outro não tava. O outro tava bem também, mas não tão quanto. Não no nível. E nessa temporada. Foi o que você me falou outro dia. O Foi. Cristiano Ronaldo tá mais em destaque na mídia pelos gols que ele faz, mas o Messi ao mesmo tempo ele tá jogando a mesma bola. Sim. Tanto é que no começo da temporada, É. o Cristiano Ronaldo não tinha quase nenhum gol no Campeonato É. Espanhol e Mas depois alcançou o começou a Messi. deslanchar. E eles estão alcançou iguais, o Messi. eles estão iguais. Por isso que eu acho que quem vencer a Champions League vai acabar se tornando bola de o melhor Saiu um jogador do estudo mundo. esses dias da carreira do Cristiano Ronaldo, né? Esse ano, 2018, de janeiro até agora, mês de abril, finalzinho de março, o Cristiano fez 23 gols. Ele tem 30 e poucos anos. Foi a melhor início de ano da carreira dele. Tipo, nos anos anteriores, mesmo quando ele foi melhor do mundo, foi campeão com o Manchester United, foi campeão com o Real Madrid, ele não havia feito tantos gols assim. Quantos jogos seguidos na Champions ele tem marcado? Acho que 9 ou 10 jogos. 10 jogos, é o primeiro jogador a fazer 10 isso. jogos seguidos ele marca mais de um gol. A média de gol É um dele tá absurdo. quase 1,5 por jogo. É um absurdo. Em contrapartida, o Messi virou o melhor batedor de faltas do mundo hoje. É. Ele não. A bola vai pra cobrança de falta do Messi, é gol, cara. É impressionante. Então você vê o nível que eles estão e os dois mais velhos, né, mais experientes ainda, os dois estão jogando muito. E tá muito equilibrado. E tomara, né, pelo bem do futebol, que a final seja Real Madrid e Barcelona. Tomara. É Deus isso aí, queira. pessoal. O nosso tempo está se esgotando, assim como os nossos assuntos. Tinha mais do Botafogo pra falar, Não, né, eu queria Guizão? falar, na verdade, do comercial que estreou na Série B1, que é a 4ª divisão do Campeonato Paulista nesse fim de semana. Venceu o 15 de Jaú, fora de casa por 3-1. E o curioso da Série B1, né, que ninguém acompanha, mas eu tava lendo sobre o campeonato, que são 40 times que disputam esse campeonato e só se classificam 2. O próximo jogo do comercial vai ser lá no condomínio, perto de casa, lá. No Bela Citar, lá na City, a gente juntou um grupinho aí, estamos há um ano batendo bola e a gente vai ver se dá certo aí na B1. Ah, se a gente montar um time aqui, a Mas gente vai dar acho jogo. que- O legal que- dessa quarta divisão é que tem uns times comercial, Francana, 15 de Jaú, Paulista. 15 de Jaú mesmo. é o 15 time. de Jaú. 15 de Jaú. E o Barretos. O Barretos tá na Série A2. O Barretos tá na Série A3, tá quase pra subir A3? pra Série A2. Se vencer o próximo jogo, ele consegue subir de divisão. O Sertãozinho, que não se classificou pra Série A1 com um gol aos 47 do segundo tempo, levou um gol de falta. O Sertãozinho foi bem a competição inteira, levou um gol de falta, empatou o jogo e não se classificou pra primeira divisão do Paulista. O Batatais, que tá no seu ano centenário, conseguiu cair pra terceira divisão. Que beleza. Venceu Subiu com 9 pontos apenas. Oeste e Guarani. Oeste e o Guarani. Oeste. O Guarani Guarani. foi campeão. Então, assim,
A gente que acompanha um pouco menos, né? A gente fica mais de olho nos times grandes, mas é sempre legal falar dos times menores que tem muita tradição também. Só lembrando então, o próximo jogo do Comercial é aqui, domingo, 10 da manhã contra a Francana, Palma Travassos. Vá no Palma Travassos antes que acabe, né? Porque tá quase desabando aquele estádio. Passo lá, cada vez que eu passo lá dá até medo de passar. É legal, domingão de manhã, você vai, leva a família, depois aquele churrascão lá, maravilhoso. Muito bem lembrado. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao Felipe, nossa participação especial, que agregou muito hoje, tá sempre convidado aqui para os próximos programas. Eu que agradeço todo mundo, obrigado pelo convite de todo mundo aí. Alguém tem algum adendo a fazer? Não, só isso mesmo. Por hoje. Falamos bastante hoje, né? Nossa, hoje a resenha foi boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Na semana que vem estaremos de volta com a seleção do Premier e do La Liga de cada um. Esperamos que vocês estejam conosco de novo. E é isso aí. Uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau! Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. O mosquito da dengue agora também transmite.